Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve meus amigos, salve o Corinthians. Estou aqui de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu no meu canal a se inscrever aqui, ativar o sininho, para que você possa estar sempre junto comigo, bem informado sobre notícias do futebol, principalmente do nosso Corinthians. Tem algumas notícias aqui que eu gostaria de estar partilhando com vocês e convido vocês, além de assistir este meu vídeo, a você também comentar os meus vídeos e deixar o seu like aqui para que fortaleça ainda mais o meu canal na plataforma, ok? Sem papas na língua, falando curto e claro, né? Vamos falar sobre esses sites de apostas que estão dando o que falar. Estão, assim, esses casos de manipulação do futebol brasileiro, envolvendo o Bauerman, zagueiro do Santos, e muitos outros jogadores também do Fluminense, e aí por diante. Nossa, tem um monte de gente. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte: futebol brasileiro, até pouco tempo atrás, era temido no mundo inteiro. A última seleção campeã do mundo foi a de 2002, com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Marco. Ai, nossa, olha a seleção que o Brasil tinha. Passados-se os tempos, o Brasil foi caindo no ostracismo, ou seja, acabou. O Brasil foi ficando de lado no futebol. Por quê? Porque não tem talento? Não. O Brasil é um celeiro de talentos no futebol. Um celeiro. Haja visto agora, olha só o exemplo, o Corinthians jogando contra o Fortaleza, colocando o Guilherme Biro, que arrebentou, o zagueiro Murilo jogando muito bem, pouco tempo atrás, o Robert Renan, um zagueiraço que o Corinthians trocou a troco do Yuri Alberto, com 21 anos de idade, ou seja, olha só, isso falando de Corinthians. Sem falar de Palmeiras, que hoje a base do Palmeiras é gigantesca, é muito forte a base do Palmeiras. O São Paulo lá atrás sempre foi excelência na base, né? Pode estar passando, não está passando um bom momento? Não está. Mas, ou seja, o Brasil sempre foi celeiros de grandes jogadores. Por que o Brasil hoje não é visto como o país do futebol? Primeiro, pela sua organização. O Brasil não tem mais organização no futebol. Diretores corruptos, diretores que só pensam em ganhar, ganhar e ganhar. Não pensam no clube, não pensam no país, não pensam em nada, só pensam no bolso deles. É por isso que fica essa briga de presidente querendo ser reeleito, outros que se perpetuam no poder, né? Essa é o grande câncer do futebol brasileiro. É a corrupção. Não é só no futebol, no país também. O Brasil, hoje, o câncer do Brasil é a corrupção. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Mas como o meu programa aqui não é de política, meu programa é esportivo, vou falar do futebol. Deixar de lado o país, porque se eu for falar do país aqui, eu sou fã do pilhado. Acabou. Só isso que eu tenho que dizer e nada mais. Ou seja, voltando para o futebol, o Brasil era um país onde todos respeitavam. Hoje não respeitam mais. E agora, ultimamente, estão acontecendo esses escândalos com sites de apostas, onde os bandidos estão se infiltrando no futebol, e haja visto o que aconteceu com o Bauerman, onde a conversa foi toda gravada, todos printados, né, pelo WhatsApp, lá tá tudo printado, ali não tem como escapar, não tem como o zagueiro do Santos dizer que é inocente, não tem como. Fora ele, tem outros jogadores. Agora eu digo uma coisa para vocês, jogadores da Série A do futebol brasileiro não ganha menos que 50 mil reais por mês. Por mês. Isso falando assim de times bem modestos. Porque eu não tô nem falando de time tipo Corinthians, Santos,
São Paulo, Flamengo, que isso aí é só de milhões para cima o salário desses caras aí. Mas o Santos, que ganha bem, paga bem para os jogadores, né? Sendo envolvido nesse escândalo. O Santos não, o jogador do Santos, né? Envolvido nesse esquema de corrupção. Para que fazer um negócio desse? Ganhar 50 mil reais para arriscar até a própria vida. E nas conversas nós vimos o apostador até ameaçando o jogador do Santos. Isso que nós sabemos agora. Fora os outros casos que ainda não sabemos. Aí eu falo para vocês, voltando lá quando o Brasil era respeitado. Alguém respeita o futebol brasileiro diante de tudo isso que está acontecendo? Alguém, um investidor, uma multinacional. Ah, eu vou investir no Corinthians porque o Corinthians ele tem audiência, o Corinthians é o melhor time do Brasil, o Corinthians tem a maior torcida do Brasil, eu vou investir no Corinthians. Quando ele ouve esses escândalos de corrupção, esses escândalos de manipulação, você acha que um investidor vai pegar o seu dinheiro e investir aqui no país, num clube de futebol? Não vai. Não vai. E é por isso que o futebol brasileiro está em decadência cada vez mais. Os grandes jogadores do futebol brasileiro vão jogar na Europa. Declaram amor ao clube de coração aqui no Brasil, mas não jogam aqui, mas nem ferrando. Não querem voltar para o Brasil. Depois que eles não têm mais nada a dar lá na Europa, daí eles vêm para o Brasil, declarando amor. E os bestas aqui do Brasil recebem os caras de braços abertos. É paciência, cada um é cada um. No Corinthians, jogador que declara amor ao Corinthians, mas quer ficar na Europa, e a hora que tá lá com 70 anos de idade, quer voltar para jogar e encerrar a carreira no Corinthians, vá às favas. No Corinthians, não precisa. O Corinthians não precisa disso, não. O jogador tem que vir enquanto é bom. Depois que já tá com 70 anos, que fique por lá mesmo. Não tem essa. Então, o Brasil está caindo cada vez mais na desconfiança. E assim nós não vamos levar nada além, nada adiante. Qualquer lance hoje, presta atenção, qualquer lance hoje no futebol brasileiro vai ser, assim, a torcida vai ficar, a imprensa vai ficar assim, será, na dúvida, será que esse jogador foi comprado pelos sites? Sites não são os sites de aposta, são os bandidos que apostam, né? O goleiro tomou um frango num jogo. Será que ele tomou de propósito? Um jogador que tomou um cartão amarelo, ele provocou o cartão amarelo, será que ele está envolvido? Todo mundo vai ficar questionando. O árbitro que deu 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo e deu 3 no segundo tempo, será que o árbitro está num esquema de corrupção? Ou seja, enquanto não tiver uma punição severa para esses jogadores envolvidos, que é o banimento do futebol, vai ficar essa bagunça. E eu estava vendo agora há pouco o programa da Jovem Pan, o Mauro César deu uma ideia brilhante. E olha que eu questiono o Mauro César em tudo. Porque ele detona o Corinthians, às vezes com razão, a maioria das vezes com razão, mas também fala às vezes umas coisas que não tem sentido. Mas eu gosto dele e ele foi muito sincero. É só limitar o número do valor das apostas. Vai ter um lateral a tantos minutos de jogo. Limita o valor. O jogador vai tomar cartão amarelo aos 20 minutos do primeiro tempo. Ok, você pode apostar. Pode apostar que o jogador vai tomar cartão. Só que assim, num limite máximo, o cara vai ganhar, apostou 10, ele ganhou 40, ganhou 50 reais. Vai ganhar mixaria. Isso vai limitar e ninguém mais vai querer apostar nisso daí. Se for o resultado da Corinthians e Flamengo, eu aposto no Corinthians 100 mil reais. Aí é problema de quem apostou. Porque daí não vai ser só um jogador, vai ser o clube inteiro que vai ter que se vender. E aí é difícil. É difícil. Agora, se não houver uma investigação rigorosa,
e não houver punição a jogadores, e se descobrirem os culpados, esses bandidos, os apostadores, e não colocar na cadeia, vai ser sempre essa bagunça assim. O torcedor, sempre que ver um lance inusitado no futebol, que até pouco tempo muitos davam risada, vai ficar com desconfiança. Será que aquele frango do goleiro foi ele tomou de propósito? Proposital? Vai ficar sempre essa dúvida, né? Para acabar essa dúvida no torcedor e na imprensa, o STJD tem que começar a punir. O Ministério Público tem que colocar na cadeia os bandidos. É só assim que nós vamos regulamentar o futebol e passar a limpo o futebol, que já passou da hora de nós limparmos o futebol brasileiro, que está uma draga. Está na hora de fazer uma grande limpeza no futebol brasileiro. E esses sites de apostas, não o site, os bandidos, os apostadores que estão fazendo uso disso daí para poder ganhar dinheiro, estão aliciando jogadores muitas vezes precisando de dinheiro, acabam entrando nesse esquema e vão para se prejudicar. A hora que a punição for severa, um jogador de futebol vai pensar 2 vezes antes de cometer um delito. Não tem dúvida nenhuma. Alguém pode ligar para mim e falar: Tarcísio, você toma um frango aí em tantos minutos de jogo que eu te dou 50 mil. Se eu estou jogando num time de ponta, de Série A, que não seja o Corinthians, que é o meu time de coração, que seja o Cuiabá, vamos pôr o Cuiabá, e o Cuiabá me paga 100 mil por mês. Vocês acham que eu vou querer tomar um frango, acabar com a minha carreira? Porque eu tomando frango, eu não vou ser mais titular do meu time. Os jogadores não vão confiar em mim. Entendeu? Acabou o meu contrato, o clube me dispensa. E eu vou tomar um frango por causa de 50 mil reais. Aí é que eu tenho que jogar mais, porque se eu ganho 100 mil reais, que é um salário baixo hoje para o futebol brasileiro, eu ganho 100 mil reais para jogar no Cuiabá ou no Juventude, não sei. É só um exemplo. Para que eu vou querer me vender por causa de 50 mil, que não é nem metade do que eu ganho no meu clube? Muito pelo contrário, eu tenho que mostrar ainda mais futebol para que eu vá para um time grande de ponta. Ou seja, o jogador tem que ser honesto em primeiro lugar. Honestidade vem em primeiro lugar. E se não houver punição, não sei o que vai acontecer com o nosso futebol. Aguardemos novas notícias, novos comunicados, ok? Ó, você ainda não se inscreveu no meu canal, hein? Tô esperando você aqui, ó. Ativa o sininho aí, se inscreva, curte os meus vídeos, comente os meus vídeos e dê essa força pra mim aí, ok? Notícias logo mais à noite do Corinthians. Tamo junto. Vai, Corinthians!